Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Está no ar mais uma edição da nossa revista, o Revista da Cidade, nesta manhã de quarta-feira. E como sempre, por aqui vão passar um desfile, de vários assuntos interessantíssimos que sempre contam com a sua participação. Então fique à vontade para mandar o seu e-mail para a gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Sugestões, críticas, perguntas, a dúvida que você tiver, pode encaminhar, porque os profissionais que vão comparecer aqui hoje, claro, estão aqui também para ajudar você a responder as suas dúvidas. Vamos conversar também com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista e já está aqui no estúdio. Ele vai tirar as nossas dúvidas sobre esclerose múltipla. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Regiane. É um prazer falar com você, falar aos telespectadores do Revista da Cidade. Vamos abordar hoje uma doença que ainda gera muita confusão no público, que é a esclerose múltipla. Falar um pouquinho do diagnóstico, tratamento, daqui a pouquinho. Exatamente, as dúvidas surgem mesmo. As pessoas muitas vezes acreditam que é uma doença degenerativa. Vamos saber qual a diferença entre ela e uma doença inflamatória. Já já a gente conversa sobre isso. Obrigada, doutor. Vamos conversar agora sobre a esclerose múltipla. A gente tem visto, casos recentes, inclusive o mais recente que foi divulgado agora, foi do músico Jack Osbourne, filho do Ozzy Osbourne, que anunciou que é portador da doença, há cerca de uma semana. Jack declarou que a emissora em que trabalhou, o demitiu por e-mail após saber do seu diagnóstico da doença. Na mensagem, a empresa teria dito que ele não conseguiria cumprir as tarefas de um programa do qual participaria, O baterista Clive Burr, integrante do grupo Iron Maiden de 1979 a 1983, viu sua vida virar de ponta cabeça quando descobriu que estava também, com a esclerose múltipla. Atualmente está numa cadeira de rodas, Aqui no Brasil, o caso mais famoso é o de Cláudia Rodrigues. A atriz, que segue atuando na televisão, disse que antes de saber que estava com esclerose múltipla, sentia dormência no braço. Em tratamento, a comediante diz que conta com o apoio dos amigos e também dos fãs. Outra brasileira que também sofre de esclerose múltipla é a ex-paquita Louise Wischermann. A Pitucha, além de enfrentar a doença, ela também sofre com mais um drama, a distância do filho Oliver, de 5 anos. O menino mora com o pai no Canadá. Desde que a mãe voltou para o Brasil para se tratar, muita gente não sabe. Mas, olha só que interessante, muita gente não sabe, mas o Santos Dumont, o pai da aviação, que enche os brasileiros de orgulho, também tinha esclerose múltipla. Quer dizer, tem muitos famosos, sim. Muitas pessoas também, claro, que não são famosas, estão se tratando. E a informação, nesse caso, também nunca é demais. Porque sempre, quando a gente diagnostica um problema como esse também, de uma forma precoce, o tratamento é muito mais eficaz. Para conversar sobre isso, estou recebendo o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. Tudo bem? Tudo bom, Regiane? Tudo com você? Tudo ótimo. Um assunto muito sério, porque segundo dados, que eu estava, inclusive, pesquisando na internet, mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo são portadoras de esclerose múltipla. E aqui no Brasil, alguma coisa em torno de 35 mil pessoas. É muita gente, realmente. Mas seria interessante que as pessoas soubessem, antes de mais nada, o que é esclerose múltipla. Ela não é considerada uma doença degenerativa, e sim inflamatória? Exatamente. Então, essa é a primeira confusão comum e é importante deixar bem claro essa diferença. Quando a gente ouve o nome, esclerose múltipla, esse termo esclerose, às vezes leva a pessoa a achar que o paciente tem algo degenerativo, como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson, onde ocorre uma morte consecutiva de neurônios. A esclerose múltipla, ela não é uma doença desse tipo. Ela é uma doença inflamatória. Então, é uma doença que acomete o cérebro ou a medula, ou eventualmente os nervos ópticos, o nervo da visão. Então a pessoa tem surtos de inflamação. A inflamação é uma agressão que ocorre ao sistema nervoso central. E quem provoca essa agressão é o próprio sistema imunológico da pessoa. Por isso que a gente considera a esclerose múltipla uma doença autoimune. Como a gente pode exemplificar como lúpus ou como outras doenças? Então, as doenças autoimunes formam um grupo de doenças, onde o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, passa a atacar parte do corpo. É como se tivesse os policiais numa cidade. Eles têm que prender os bandidos, os assaltantes. No caso, seriam vírus, bactérias, fungos. Entendi. Aí, um belo momento, um grupo de policiais passa a prender esses cidadãos de bem, por exemplo. Então, o sistema imunológico passa a atacar células do organismo. Então, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O hipotireoidismo, causado pela tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. O vitiligo, aquelas manchas brancas na pele, também é autoimune. A esclerose múltipla é mais um exemplo disso. O sistema imunológico ataca parte do sistema nervoso e
provoca a inflamação. E quais são os primeiros sintomas que as pessoas portadoras de esclerose múltipla podem começar a sentir? Porque eles são diferentes, eles podem começar de formas diferentes nas pessoas também. Exatamente. Na verdade, é uma doença que é uma doença heterogênea. Então, essa inflamação pode acometer qualquer parte do cérebro, da medula ou dos nervos ópticos. Então, cada paciente vai ter o início da doença com um sintoma. Dos mais frequentes, a gente tem a neurite óptica, que é a inflamação no nervo do olho, então a turvação de um olho, então a dor à movimentação ocular, tudo isso pode ser sinal de uma neurite óptica. Então, pessoas jovens, mulheres principalmente, idade reprodutiva, dos 20 aos 50 anos, são as pessoas que mais tem esclerose múltipla. Formigamento de um lado do corpo, de um lado do rosto, fraqueza de um membro, todos são sinais possíveis do início da doença. E também, assim como é uma reação interessante que as pessoas tenham sempre, no início de cada doença, o diagnóstico precoce e começar a tratar a doença de uma forma precoce, ajuda a que os sintomas não apareçam tão rapidamente? Com certeza. Então, voltando no começo da nossa entrevista, não é uma doença degenerativa, não é uma doença inexorável. Tem tratamento para a esclerose múltipla. Por ser uma doença inflamatória, se a gente reduzir rapidamente a inflamação e conseguir modular o sistema imunológico, de modo que ele não ataque o próprio organismo, a gente consegue retardar muitos sintomas, minimizando as sequelas, dando qualidade de vida para os pacientes com esclerose múltipla. Então tem que ficar atento. Quando o paciente tiver um formigamento que dure mais que um dia, tem que realmente procurar assistência médica. Turvação visual, dor à movimentação ocular, incoordenação, essa é a hora de procurar um neurologista clínico, fazer o diagnóstico precoce e iniciar rapidamente o tratamento. Ela é considerada uma doença crônica, não tem cura? É uma doença sem cura, é uma doença crônica, porque a pessoa vai ser, durante toda a vida, vai ter uma predisposição a ter surtos. Ou seja, a ter esses episódios de inflamação. Então, a predisposição, ela é crônica. Tá. Agora, tem pessoas que têm mais surtos, menos surtos. Às vezes a doença ela é mais rápida, às vezes a doença é bem lenta. Tem pacientes que a gente acompanha por 10, 20 anos, estão absolutamente aptos ao trabalho, à vida social. Tem pacientes que com 5 anos já têm mais limitação. Então, a doença ela é muito diferente de acordo com o organismo e de acordo com o tratamento também. E mesmo para a mesma pessoa, muitas vezes esses episódios de surtos, eles também podem ir se modificando, não só da forma como ele se apresenta, como também na frequência. Absolutamente perfeito. Então, não é porque você teve um surto forte no começo, ou porque teve muitos surtos no começo, que isso vai se manter. Então, às vezes, a velocidade da evolução da doença muda. Tá. Então, quando você está numa situação de maior estresse, por exemplo, você tem um risco maior de surto, dormindo pouco. Então, o ideal é que tenha uma rotina bem estabelecida, regrada, né? com pouco estresse, com uma alimentação balanceada. Tem remédios também que diminuem a taxa anual de surtos. Tá. Então, parte do tratamento é movido para diminuir os surtos anuais da pessoa, de modo que ela tenha menos surtos, logo menos sequelas. As dúvidas estão chegando, eu vou começar a passar para você, para começar a ajudar as pessoas em casa a entender um pouco mais da doença. Agora é a pergunta da Vitória, aqui de São Paulo. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Olá, Regiane. Descobri a doença há 2 anos e até hoje tento me acostumar com essa realidade. Tenho depressão, tomo medicamento há 1 ano, há 1 ano não tenho uma crise. Os médicos dizem que tenho que fazer atividade física, mas se faço, no dia seguinte, sinto minhas pernas um pouco enrijecidas. Aí ela tem algumas dúvidas, de acordo com o histórico que ela colocou aqui. Ela pergunta o seguinte: em termos de percentual, quanto o medicamento nos protege dos surtos? Então, Vitória, bom, primeiro eu agradecer a participação da nossa telespectadora, contando aí o seu relato. O que ela referiu, então, ela teve o diagnóstico, começou a medicação e em 1 ano está livre de surto. Isso é uma notícia muito boa. A questão da atividade física também é importante a gente dar uma pontuada. É importante fazer atividade física de maneira regular, não precisa ser um exercício extenuante. É muito comum quem tem esclerose múltipla ter um sintoma, acho que é a fadiga, o cansaço. Então, quem tem esclerose múltipla tem muita fadiga, muito cansaço, existem medicamentos, é importante você conversar com o seu neurologista para te ajudar a melhorar esse sintoma. Quanto à pergunta objetiva dela, com relação às medicações que previnem o surto, porque tem 2 tipos de tratamento. Tratar o surto anti-inflamatório, geralmente na veia, enxuga o surto. Depois, a prevenção dos surtos, que é usado com medicações subcutâneas ou intramusculares. As medicações diminuem em torno de 30% a 40% o risco de surto anual. Então, esse é mais ou menos o número mágico, 30% a 40% de redução na taxa de surto. É um número expressivo, né? É expressivo. Ela pergunta também como lidar com a depressão e com a ansiedade, porque isso a deixa muito mal. Isso é uma comorbidade muito comum. Então, quem tem esclerose múltipla é muito
comum ter ansiedade e depressão. Porque a esclerose múltipla não é só o surto em si, não é só a sequela em si. A pessoa vive, às vezes, com uma angústia por não saber o dia de amanhã. Eu estou bem agora, mas será que amanhã eu posso ter um surto? Então, essa pressão antecipatória, às vezes, consegue ser pior do que o surto em si. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de fazer um planejamento de médio prazo, longo prazo. Eu faço essa viagem ou não faço? E se acontecer um surto no caminho? Eu pego esse trabalho ou não? E se eu piorar? Então, essa pressão, esse estresse causado pela possibilidade do surto, às vezes, consegue ser pior do que o surto. Tem que procurar ajuda. O neurologista pode ajudar, o psicólogo pode ajudar, a família, os amigos, o pessoal do trabalho. Então é importante se cercar de pessoas que melhorem a sua autoestima. Então é possível ter vida absolutamente normal e a esclerose múltipla é uma doença como qualquer outra. Ela está falando, inclusive, com relação à autoestima, como você acabou de comentar, que ela está desempregada e ela está sentindo aqui um certo problema no mercado de trabalho para conseguir, né? Porque existe o preconceito com relação à doença. Ela quer saber como é que ela faz para demonstrar que o problema dela é mais psicológico do que físico, né? Por conta desse preconceito que o mercado existe. Ela se sente arrasada porque acham que estou ótima quando interiormente ela está péssima, o que ela diz aqui. Até que a primeira coisa é trabalhar essa questão interna dela. Se ela se sentir apta, certamente o mercado vai senti-la mais apta. O preconceito não é só do empregador. O preconceito é generalizado. Quando a pessoa fala, estou com esclerose múltipla, essa palavra esclerose, voltando no comecinho, ela é pesada. Ela fala, então está esclerosada, está com problema mental. Então, as pessoas com esclerose múltipla têm focos pequenos de inflamação. Às vezes é uma dificuldade em um olho, que nem atrapalha a visão da pessoa. Às vezes é uma fraqueza discreta. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade motora e fica o preconceito. Então, a doença vai piorar, vai se agravar? Não. Então, o mercado de trabalho tem que absorver esses pacientes. Agora, também tem que partir do paciente. Ela tem que se sentir apta. Ela é uma pessoa plenamente apta intelectualmente ao trabalho e à vida social. E é interessante a gente desmistificar esse assunto, antes de mais nada, porque existe muito pouca informação em cima deste problema e dessa doença, né? A esclerose múltipla é um tabu para muitas pessoas, né? Às vezes elas ouvem falar, mas não têm a menor ideia de como ela se manifesta, que tipo de sintoma ela causa, de que a pessoa pode, sim, de fato, tratando sintomas, tratando surtos, levar uma vida totalmente normal, né, doutor? Com certeza. Então, esse é um recado que é fundamental. Uma doença autoimune, como qualquer outra, tem tratamento eficaz, tem segmento. Caso ocorram surtos, sempre tem o que fazer. Diante das sequelas que podem acontecer pós-surtos, sempre tem reabilitação, sempre tem ajuda de outros profissionais, como fonoterapeutas, fisioterapeutas, psicólogos. Então, aqui a gente está cumprindo uma missão importante de falar com o público em casa e tirar das sombras uma doença que sempre teve cercado de mitos e de muita confusão, que é a esclerose múltipla. É verdade. Vamos conversar com uma pessoa que já descobriu há um certo tempo que é portador da doença, é o Wilson Gomiero. Ele tem 58 anos e está no telefone com a gente. Olá, Wilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Regiane, tudo bem? Um prazer falar com você, obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Você descobriu a doença em 1982, é isso? Eu tive o primeiro surto em 82 e levei 7 anos para fechar o diagnóstico. 7 anos para descobrir de fato que você tinha esclerose múltipla? Sim, foram 7 anos para descobrir e firmar que eu tinha esclerose múltipla. E o que mudou na sua vida de lá para cá? Como é que você convive com a doença? Olha, no começo foi difícil, Regiane, porque o desconhecimento é muito grande, naquela época maior ainda. Agora, nós estamos já num ambiente mais propício, tranquilo. Mas foi muito difícil. E depois eu me aposentei por invalidez, em virtude das sequelas, tá? E não fiquei parado. Eu comecei a me envolver com o terceiro setor, montamos uma associação de pacientes para cuidar de pessoas com esclerose múltipla. E hoje eu sou presidente da Federação Brasileira de Esclerose Múltipla. Foi muito interessante seu relato, a gente fez questão da sua participação também, Wilson, para provar, mais do que nunca, que as pessoas, mesmo descobrindo ter uma doença inflamatória, uma doença crônica, que não tem cura, como é o caso da esclerose múltipla, que não devem ficar se sentindo por baixo, que podem continuar atuantes, inclusive fazendo a diferença como você fez com a criação dessa associação. Hoje você ajuda pessoas também que passam pelo mesmo problema, não é isso? Exatamente, eu acho que hoje nós temos 36 associações espalhadas pelo Brasil, que são afiliadas à FEBRATEM. E o que nós sempre dizemos é o seguinte: mente vazia abriga o mau pensamento. Ocupe-se. Como é? Desculpa, não entendi, que teve um barulho aqui no estúdio. Você pode repetir, por favor, essa última parte?
E nós temos 36 associações no Brasil Tá. que cuidam de pessoas com esclerose múltipla. E uma coisa que a gente sempre aconselha é que a pessoa deve se ocupar, porque a mente vazia é abrigo de mau pensamento. Com certeza. Sem dúvida. Wilson, muito obrigada pela sua participação, viu? E parabéns aí pelo seu trabalho e pelo exemplo que você está colocando para outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Obrigada. Obrigado a você, Regiane. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, a gente que agradece. Vamos terminar aqui falando mais perguntas que estão chegando. Olha, o Janer, ele pergunta o seguinte, ele tem uma cunhada que já está em estado acamado por conta da esclerose múltipla e ela fica muito dependente fisicamente. Tem alguma coisa que ainda pode ser feita para ela? Ela consegue uma reabilitação física? Então, primeiro eu queria parabenizar o relato do nosso... Muito legal a história do Wilson, né? Parabéns então, ele mesmo. teve o primeiro surto em 82, então são 30 anos de doença, é como ele está ativo, está trabalhando e está ajudando muita gente. Então, é um exemplo fundamental. Agora, quanto à pergunta, estágios mais avançados da doença, aí os medicamentos, às vezes, não têm uma eficácia tão boa quanto no começo. Então, no começo, a doença responde muito bem à medicação. Agora, no final, o trabalho da fisiatria, então o trabalho anti aquela rigidez muscular, o trabalho da fisioterapia, o trabalho do uso de próteses, órteses, cadeiras, esse acaba suprindo uma boa parte da demanda do paciente. Então, em qualquer estágio, sempre há o que fazer, sempre há o que melhorar. Tá. Então, tem que estar do lado do paciente, tem que procurar ajuda aí especializada. O Maurício Minami pergunta o seguinte, olá Regiane, olá, bom dia. O diagnóstico é feito pela situação clínica do paciente associado a exame de imagem, ressonância magnética ou é um diagnóstico diferenciado? O que precisa para saber? O diagnóstico de esclerose múltipla é relativamente simples. Então, a primeira coisa é o conhecimento médico. Então, por isso que os médicos precisam estar conhecendo os sintomas para poder encaminhar a investigação. Então, o começo do diagnóstico é a história clínica, paciente que mostra realmente surtos, e o exame físico. A ressonância magnética ajuda e um outro exame é o exame do líquor. Então, a história clínica, a ressonância magnética e o líquor formam a tríade de diagnóstico da esclerose múltipla. Tá certo. Leandro Teles, neurologista, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? A gente espera você numa próxima oportunidade. Obrigado, Regiane. Até. Vamos com notícias, então.